Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos. Espero que estejam todos bem. E o assunto de hoje é sobre o juízo, mas é uma abordagem pelo qual nós vamos estudar as três fases do juízo de Deus. Você sabia disso? Você sabe que o juízo de Deus ele aborda três fases? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela prega a questão do juízo e suas três fases, inclusive a questão do juízo investigativo. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir a Deus a sua orientação através da leitura da sua palavra. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós iremos agora abrir a tua palavra, vamos estudá-la, Senhor, e desejamos que o Senhor nos dê sabedoria, esclarecimento, para poder assim, Senhor, desvendar aquilo que o Senhor já colocou através da Tua palavra para cada um de nós, Senhor. O assunto que nós iremos tratar é sobre o juízo. Sabemos que haverá um juízo sobre todas as pessoas e te pedimos que esse estudo, Senhor, ele venha falar no fundo do nosso coração e nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos a bênção do Espírito Santo sobre nós, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amigo, o juízo investigativo, ele não é só uma parte, uma parcela que nós analisamos e estudamos, mas compreender a questão do juízo de Deus é entender que existe três fases do juízo divino. E quais são essas três fases? E o juízo divino, ela implica na nossa salvação? Com certeza ela implica na nossa salvação, mas ela deve trazer alegria para cada um de nós. Alegria, contentamento, esperança acima de tudo e motivação para continuarmos vivendo no caminho que o Senhor deixou para cada um de nós através do Evangelho eterno, ali pregado por Jesus Cristo, pelos seus discípulos, apóstolos e chegou até nós como as boas novas da salvação. O juízo, ele aborda três aspectos, ele está dividido em três fases. A primeira fase é antes da volta de Cristo, a segunda fase que é durante o processo do milênio e a terceira fase do juízo é após o milênio. Mas eu quero chamar você agora para abrir a sua palavra, a Bíblia, e lá no livro de Atos, no capítulo 17, aí no verso 31, a palavra do Senhor, ela diz exatamente isso aqui para nós. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos nós, ressuscitando dentre os mortos. Aqui a palavra fala e nos dá a segurança de que, através da ressurreição de Jesus Cristo, a sua ida ao céu, e Jesus, ele nesse momento, ele está ministrando no santuário celestial para todos nós. Quando estudamos a questão do juízo, nós entendemos que o santuário de Deus, aqui na terra, segundo o modelo que ele deu para Moisés, da figura que já existia no céu, então, nesse santuário existia a questão do juízo. E nós sabemos que todos os adoradores deveriam se dirigir até o tabernáculo, ali deveria derramar o sangue de um cordeiro, e aquele sangue ali, ele simbolizava exatamente o sacrifício de Cristo. Uma vez ao ano, que era o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo e ali havia a expiação. Então, era o grande dia que os israelitas eles celebravam, não é? Pelos seus pecados que haviam sido perdoados, porque o sumo sacerdote havia intercedido diante de Deus ali através dos seus pedidos de perdão diante de Deus. Porém, em 1844, nós acreditamos que Jesus ele agora entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial. E nós pegamos essa linha de Daniel 8,14, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então começou através da ordem da reconstrução de Jerusalém, ali por Artaxerxes, no ano de 457, e ela se estende
e ao longo de todos os acontecimentos, que está dentro do assunto das 2.300 tardes e manhãs, e ela agora vem nos trazer essa questão da fase do juízo. Então nós entendemos que haverá um juízo, porque todo ser humano terá que passar por esse juízo. As obras tanto boas quanto as obras más, todas elas não ficarão impunes diante do Senhor, diante do nosso Deus. E aqui, a palavra do Senhor, quando ela declara que haverá um juízo e que esse juízo ele terá suas consequências, há um outro texto bíblico, gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia, e aqui diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A palavra de Deus em 1 Pedro 4,17 fala exatamente de um juízo que começa pela casa de Deus. Esse juízo é a primeira fase, é o juízo investigativo. É aquele pelo qual nós acreditamos e entendemos, já falei, desde lá da profecia de Daniel 8,14 até 2.300 mais o santuário será purificado. Então Jesus, nesse momento agora, antes da sua volta, Jesus está exatamente intercedendo ou julgando os salvos. Por que que haverá a necessidade de um julgamento para os salvos? Quando nós falamos da questão de que esse juízo ele deve ocorrer e as três fases do juízo, primeiro nós precisamos entender também que Deus ele precisa dar uma resposta para o universo, Deus precisa dar uma resposta ali para os seus anjos e Deus precisa dar uma resposta para todos nós, seres humanos, em relação ao problema do grande conflito. Então, a palavra do Senhor, quando ela fala que o juízo começa pelos da casa de Deus, nós entendemos que os salvos, aqueles que viverão com o Senhor, em decorrência da sua segunda vinda, que ele levará os salvos para poder estar ali no céu com ele. Então, aqui, esse juízo, ele é uma resposta de Deus para o universo. É uma resposta de Deus, primeiro porque evidencia que aqueles que aceitou, ou aqueles que aceitaram a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, através da graça de Jesus Cristo, estão preparados para poder pisar no reino celestial. Então essa prestação de contas para o universo é porque os anjos também eles anelam entender. Os anjos não compreendem como é que um ser humano, um ser pecador, como é que esse ser humano ele pode modificar a sua vida, como é que ele pode aceitar a Cristo, como é que ele pode mudar a sua natureza, como é que um ser humano que conviveu com o pecado, ele será capaz de vir novamente a ter uma restauração na sua vida e ganhar o privilégio de viver eternamente e passar essa fase do milênio ali no reino celestial. Então, lá no livro de 1 Pedro, ainda no capítulo 1, no verso 12, a palavra do Senhor, ela diz aqui: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Então, ou seja, os próprios anjos, eles querem entender esse mistério da revelação. Como que um ser humano, ele poderá, através da mensagem que foi anunciada, do Evangelho, como que o ser humano ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua natureza através de Cristo e ele ter uma vida restaurada. Quando os anjos eles querem entender isso aqui, é uma forma deles perguntarem como é que, Senhor, aqui no céu, Lúcifer, ele enganou e terça parte dos anjos desceu e o pecado se alastrou. Então como é que um ser humano agora, que é um ser inferior em relação aos anjos, os que caíram, a Lúcifer, como é que esse ser humano ele terá condições de poder voltar aqui para o céu, habitar aqui com a gente? Então essa questão aí
ela deixa os anjos intrigados. Como que isso é possível? Né? Os anjos, eles anelam para escutar. E essa primeira fase ela precisa passar porque é uma justificativa que o Senhor ele dará para os mundos não caídos, né? Nós acreditamos. Então é uma forma do Senhor ele dar essa prestação de contas e dizer, olha, os seres humanos, aqueles que aceitou a Cristo, aqueles que viveram pela graça, aqueles que abdicaram desse mundo de pecados, que deixou as práticas do mal. Então, eles agora, eles optaram, eles pelo seu livre-arbítrio, eles deixaram o viver daquele mundo e desejaram viver conosco, porque eles não se conformaram com o pecado. Então agora os salvos precisarão estar no céu também, porque haverá segunda fase do juízo. E o que o ser humano ele vai fazer no céu durante o milênio, que é exatamente essa fase que nós vamos compreender agora do segunda fase, que é no período do milênio. Então, essa segunda fase aqui, ela acontecerá no céu, né? Então, será durante o milênio, ela acontecerá no céu. Lá em 1 Coríntios, se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, a palavra do Senhor diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, aqui a gente percebe que Deus ele tem feito um apelo para que nós, os santos, ou aqueles que vai ser salvo e viver no céu, ele possa julgar também as coisas mínimas e também julgar o mundo ou julgar os anjos caídos também. E nós vamos ver exatamente isso quando aqui ainda em 1 Coríntios 6,3, não é? O verso seguinte diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Ou seja, nós, os salvos, iremos julgar os próprios anjos. Que anjos são esses que nós vamos julgar? São os anjos que estão no céu? Claro que não. É exatamente Lúcifer, Satanás e os seus anjos que caíram juntamente com ele. Nós iremos participar desse julgamento durante o milênio. Então veja que todo esse processo, Jesus ele está lá preparando o lugar e ele virá para poder levar aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, para que esses que irão para o céu e salvos, eles possam participar desse juízo, desse julgamento aqui para aqueles que trouxeram mal e também para os ímpios, aqueles que optaram por viver aqui nesse mundo de pecado, aqueles que rejeitaram a graça de Cristo, aqueles que não quiseram a salvação de forma nenhuma, que rejeitou o apelo do Espírito Santo aos seus corações. Então, essa fase é uma fase importante. Por que essa fase é importante? Porque essa fase é aquela que lá no céu, quando cada ato das pessoas forem passados, examinados ali no juízo, vai ficar claro que as pessoas que não aceitou a salvação e a graça, elas se perderam porque elas quiseram, elas tiveram livre-arbítrio, mas elas optaram por não aceitar a Cristo. Isso, de certa forma, irá mexer com muitas pessoas lá no reino celestial. Por quê? Os seres humanos que estarão lá salvos. Porque naquele momento passará nome de pessoas que você ama. Quem sabe naquele momento talvez seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo, ou sua esposa, ou filhos que estavam ali, não é? Naquele momento ao passar aqueles nomes ali e vai ficar tudo revelado, tudo claro, que aquelas pessoas que não se salvaram e não estarão ali no céu é porque elas não quiseram. E Deus vai mostrar tudo o que foi feito, todos os esforços que foram feitos para que essas pessoas pudessem se salvar e elas não desejaram. Então isso será uma forma, uma maneira de nós entendermos que realmente não houve uma injustiça da parte de Deus, mas que Deus ele agiu com justiça. Que até na questão da sentença daqueles que não aceitaram, é porque realmente foi um ato de justiça de Deus. Deus amou tanto, deu seu filho para morrer, mas ele não aceitou. Então, ele não aceitou e naquele momento nós vamos compreender que talvez o marido, ou a esposa, ou o pai, ou mãe, ou filho não foram salvos, ou amigos não foram salvos,
porque eles não quiseram. Então vai ficar claro para os salvos que aqueles que estão ali é porque viveu o evangelho eterno. E aqueles que realmente não estão ali ou que não vai viver eternamente, então, o que serão destruídos é exatamente porque negou e negligenciou ali a salvação do Senhor. Romanos capítulo 3, no verso 4, a palavra do Senhor aqui também diz, Romanos capítulo 3, aí no verso 4 diz, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venham a vencer quando fores julgados. Então, compreenda aqui que todos serão julgados, de acordo com a palavra de Deus, mas aqueles que forem vencedores, não é? Eles foram justificados através da palavra de Jesus, ou dos atos de Jesus, ou do sacrifício de Jesus. Então, aqui nós entendemos que será um momento que Deus ele vai dar uma prestação de contas para os salvos, para mim e para você. Aqui é o momento que Jesus vai dizer, está vendo, valeu a pena, valeu ou não valeu a pena? Deus vai dizer, olha, valeu a pena abandonar o mundo de pecado? Valeu, porque vocês estão aqui no céu. Valeu a pena passar por aflição? Valeu. Valeu a pena passar por provações? Valeu. Vocês se prepararam, vocês não se contaminaram, vocês não aceitaram exatamente as mazelas do pecado, mas vocês aceitaram de coração a graça do meu Filho Jesus Cristo. Vocês foram perdoados e esse perdão trouxe vocês aqui no céu. Então ali vai ser uma forma agora de Deus, ele dar uma justificativa para nós que realmente valeu a pena viver o Evangelho. Então a prestação de contas agora é para nós. Valeu a pena ou não? Valeu? Claro que valeu a pena. Primeiro, na primeira fase, valeu a pena, ele vai demonstrar para o universo por que os seres humanos se salvaram e estão lá no céu. E agora, nesse momento do milênio, ele vai dizer para os seres humanos, valeu a pena se preparar a estar aqui, porque muitos não aceitaram e não estão aqui no céu. Por fim, a gente entra agora na terceira fase do juízo de Deus. E essa terceira fase do juízo de Deus, ela é uma fase que ela precisa comprovar que Apocalipse lá, capítulo 20, no verso 10 a 15, quando fala que a serpente ali ela foi aprisionada e ali agora ele seria aniquilado e não mais ele poderia existir, para se cumprir exatamente o Apocalipse 21:4, quando diz que Deus enxugaria as lágrimas dos nossos olhos, ou ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, nem injustiça, nem morte, nem pranto, nada dessas coisas vai existir mais. Então precisa se cumprir isso. E como é que vai se cumprir isso? Com a destruição dos ímpios. Porque quando os ímpios forem destruídos, quando Satanás for aniquilado, não existe mais. Quando Deus ele agora promulgar essa sentença e ele fizer novo céu e nova terra, então o mal não vai existir mais. Então ninguém vai mais ter injustiça, ninguém vai mais prantear, ninguém mais vai morrer. Nós vamos ser eternos, nós não vamos mais chorar. Nós vamos viver uma vida de satisfação, de alegria e de eternidade. E isso é maravilhoso. E é isso que Deus ele está preparando para os salvos. Eu quero concluir falando que alguns perguntam, mas pastor, se Jesus morreu na cruz, eu não já estou salvo porque Jesus morreu na cruz? Então precisa de juízo, precisa de mais juízo por conta disso? Né? Ou essas três fases do juízo? Primeiro que nós vimos na Bíblia, que elas comprovam essas três fases, por que deve existir essa sequência. Mas existe essa situação porque mesmo Jesus tendo morrido na cruz, ele morreu na cruz para poder pagar o preço do pecado do Éden. Mas o viver eternamente agora, aí depende da nossa aceitação em Cristo Jesus e o viver e o responder essa aceitação de Cristo. E a gente estuda aqueles três passos, né? A justificação, que ele morre ali na cruz agora oferecendo a salvação para todos os seres humanos. A santificação, que é um processo que é uma continuidade daqueles que o aceitou. E depois, por fim, vem a glorificação, que é quando ele agora der a transformação total para os seus filhos, para aqueles que o aceitou. Então, Jesus ele também está agora como nosso advogado, porque ele ainda não veio. Então, há esperança, meu irmão, e é isso que eu quero dizer para você. A justificação ou a questão do juízo é uma questão que traz esperança para nós e hoje deve trazer essa esperança para você. Por que esperança? Porque se você ainda está
no mundo, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, se você está lá ainda com os prazeres para este mundo, ainda Jesus ele é seu advogado. Ele está intercedendo por você, ele está lutando por você, ele está pedindo ao Pai por você, para que você escute, para que você possa mudar, para que você possa modificar a sua vida através da aceitação dele. Então Jesus, ele hoje está como nosso advogado. E lá no livro de 1 João, se você abrir aí 1 João, não é? Vou abrir a Bíblia aqui. 1 João capítulo 2, verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui, João ele está abordando que, na sua epístola, ele está abordando que se alguém pecar, nós temos um advogado. Então a função do advogado é salvar, a função do advogado é defender, a função do advogado é tornar a pessoa livre de uma condenação ou da culpa daquilo que ela mesmo merece. Então, aqui diz que Jesus é o nosso advogado. Esse Jesus que é nosso advogado, ele é advogado ainda enquanto ele não voltou. Mas a palavra do Senhor também diz, lá em João, capítulo, Evangelho de João 5:22, a palavra do Senhor diz assim, ó, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Então, vai chegar um momento que Jesus, ele vai deixar de ser o nosso advogado. E Jesus ele vai passar a nos julgar. Ou seja, ele vai deixar de ser advogado e ele agora vai ocupar a posição de juiz. Né? E a gente sabe que o advogado e juiz tem funções completamente diferentes. O advogado está ali para defender, mas o juiz está ali para dar a sentença, de acordo com as evidências das provas, de acordo com a condenação ou não da pessoa. E nesse caso aqui, quando Jesus ele deixar de ser o nosso advogado, Jesus ele virá agora para promulgar a sentença. Então, nós só temos um motivo para poder perder a salvação hoje. E essa alegria e essas boas novas que eu quero dar para você. Só há um motivo: você deixar de ser amigo de Cristo e você deixar de cumprir com obediência ao seu evangelho, à sua palavra. Mas se você tiver Jesus como seu grande amigo, como seu grande aliado, e você cumprir com o evangelho de Cristo, com as boas novas da salvação, com certeza, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, com certeza você terá a sua salvação. Mas, infelizmente, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio. E ele pode escolher através do seu livre-arbítrio, ele pode abandonar completamente esse apelo, esse chamado, e ele pode deixar de ter Jesus como seu amigo, e assim, um momento, ele terá que deixar de existir para sempre. Que Deus ele continue abençoando você. E é nesse sentido que você precisa o mais rápido possível, porque você não sabe nem o dia nem a hora. E é nesse sentido que você precisa pregar para a sua família, pregar para os seus amigos com veemência, porque eu tenho certeza que você não gostaria de estar vivendo uma eternidade e olhar para um lado e não ver ali um parente seu, uma mãe sua, um pai, um filho, um amigo. Eu gostaria que você levasse todos eles também juntamente com você para o céu. É por isso que hoje, enquanto nós temos Jesus como nosso advogado, enquanto você tem Jesus como seu advogado, você tem condições de falar de Jesus para as pessoas. Você tem condições de apelar aos corações das pessoas e fazer com que as pessoas elas compreendam que o viver para a eternidade será uma bênção, será bem melhor. Então, recapitulando, o juízo de Deus ele tem 3 fases. Primeiro é o juízo investigativo. É aquele que Jesus está fazendo ou examinando os nomes dos salvos, daqueles que ele vai levar, de acordo com a sua segunda vinda, ele vai levar para o céu, com o objetivo de julgar os anjos maus, os anjos caídos e os iníquos, aqueles que ouviam ali a voz de Satanás, aqueles que abandonaram a voz de Cristo durante o milênio. E depois a terceira fase, que será a fase pelo qual Jesus ele descerá. O tabernáculo de Deus vai vir para aqui para a terra. Ele vai formar um novo céu e uma nova terra. E antes disso, ele irá destruir todos aqueles que se opuseram a ele, todos aqueles que trouxeram mal para essa terra, todos aqueles que não escutaram a voz do grande pastor Jesus, do Cordeiro de Deus, aquele que derramou sangue.
para todos nós, para o mundo inteiro. E ali, quando Jesus ele encerrar o seu juízo e tudo for aniquilado do mal para todo sempre, com certeza Jesus irá cumprir o Apocalipse 21:4, que não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, nem justiça, nem nada dessas coisas que nos faz entristecer. E aí acontecerá a eternidade para todos nós. Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer parte dessa família de Deus, a você fazer parte desse grande exército maravilhoso daqueles que serão somados como os salvos do Senhor. Que Deus te abençoe durante este dia e que Deus ele venha cumprir a sua promessa o mais rápido possível. Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, aqui estudamos, Senhor, sobre as 3 fases do juízo e compreendemos porque cada fase dessa é importante, porque será uma forma, uma maneira do Senhor responder diante de tudo o que aconteceu acerca desse grande conflito entre o bem e o mal, Senhor. Mas a nossa alegria é que o mal não ficará para sempre, mas que o Senhor irá restaurar todas as coisas. Mas que o Senhor faça isso, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos anunciar as boas novas. E lá no céu nós possamos viver com todos os daqueles que nós amamos, com nossos pais, com esposo, com esposa, com filhos, com amigos, enfim, Senhor. Que o Senhor venha, dentro em breve, mas que o Senhor venha nos dar a alegria da salvação. Obrigado por tudo, te agradecemos e te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.